Olá, pessoal. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Realmente, tudo na natureza é produto de transformações, inclusive nós. Toda matéria vive em constantes transformações. Umas são passageiras, não mexem com a estrutura íntima da matéria. Isto acontece quando simplesmente esquentamos uma folha de papel. Estas transformações são denominadas fenômenos físicos. Outras são permanentes. Uma vez que acontece a transformação, fica difícil ou impossível voltar atrás. Isto acontece quando queimamos uma folha de papel. Neste caso, a estrutura íntima da matéria é mexida. Ok? Para as transformações permanentes, chamamos de fenômenos químicos ou reações químicas. Os fenômenos físicos são estudados na física. Já a química é a ciência que estuda os fenômenos químicos ou reações químicas, as causas que as provocam e as consequências energéticas que elas produzem. Parece até que estamos iniciando o estudo de química a partir de hoje, pois vamos iniciar o estudo das reações químicas. Reações químicas. O que são reações químicas? Definição. Reação química ou fenômeno químico é todo o processo que envolve uma transformação permanente, ou seja, uma transformação irreversível. Toda vez que tivermos um fenômeno químico, nós temos uma reação química, tá ok? A combustão completa do gás metano, CH4, pessoal, quando falamos em combustão, falamos em queima. Quando falamos em combustão completa, é uma combustão onde o oxigênio é suficiente, quando tem oxigênio suficiente, aí forma a combustão completa. Quando esse oxigênio não é suficiente, quando tem pouco oxigênio, aí forma a combustão incompleta, tá ok? Vamos lá. A combustão completa do gás metano, CH4, é um fenômeno químico. Portanto, é uma reação química, representada pela equação. Pessoal, por que é um fenômeno químico? Porque você tem, de início, duas substâncias, que é o gás metano e o gás oxigênio, e no final transforma-se em outras duas substâncias totalmente diferentes, sem voltar atrás, que é o dióxido de carbono e a água. Então, a reação química que representa a queima do gás metano é CH4 mais 2H2O, produzindo CO2 mais 2H2O. Aliás, CH4 mais 2O2, produzindo CO2 mais 2H2O. Pessoal, aqui nós temos uma molécula de gás metano reagindo com duas moléculas de gás oxigênio, produz uma molécula de dióxido de carbono e duas moléculas de água, ok? As substâncias gás metano, que é CH4, e gás oxigênio, que é o O2, sofrem transformações em suas moléculas. Suas moléculas se transformam em novas substâncias. Gás carbônico, que é o CO2, e água, que é H2O. Os átomos permanecem intactos, tá? O que acontece, o que transforma aqui são as moléculas, tá, pessoal? Vamos mostrar isso simbolicamente na prática para vocês entenderem melhor. De início aqui, nós temos uma molécula de gás metano, CH4, o carbono com seus hidrogênios, formando ligações covalentes, reagindo com duas moléculas de gás oxigênio, O2. Então, temos a reação química entre gás metano e duas moléculas de gás oxigênio. O que é que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é que essas moléculas, essas ligações covalentes entre o hidrogênio e o carbono no gás metano e as ligações covalentes entre os átomos de oxigênio na molécula do gás oxigênio, elas vão se quebrar e vai haver um rearranjo, tá ok?
de início, aconteceu o seguinte, pessoal. Os átomos de hidrogênio, juntamente com o gás carbônico, essas ligações covalentes entre o hidrogênio e o gás carbônico quebraram-se. Então elas quebraram, tá? Então separaram as ligações covalentes. Aqui, as ligações covalentes entre os átomos de oxigênio também quebraram. Então houve uma quebra das ligações covalentes entre os átomos que formam as moléculas de início, tá ok? Os átomos de hidrogênio tiveram preferência pelos átomos de oxigênio e se uniram aos átomos de oxigênio, formando duas moléculas de água. E os dois átomos de oxigênio que sobraram foram formar ligações covalentes com carbono. Então, houve ligações covalentes dos hidrogênios com oxigênio, de preferência, e os átomos de oxigênio que sobraram formaram ligações covalentes com outro carbono. Então, formou-se o quê? Duas moléculas de água e uma molécula de dióxido de carbono, ok? É isso aí. Formaram-se duas moléculas de água e uma molécula de dióxido de carbono, tá, pessoal? Então, só fazendo a revisão. No início nós tínhamos gás metano reagindo com duas moléculas de gás oxigênio, formaram duas moléculas de água e uma molécula de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá bom? Outro exemplo, pessoal, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, bicarbonato de sódio, contido no sal de frutas, que reage com o ácido clorídrico do estômago, que é o HCl, e forma o cloreto de sódio, que é o NaCl, e o ácido carbônico H2CO3. Portanto, o NaHCO3 reage com o HCl, que é o ácido clorídrico, forma NaCl, que é o sal de cozinha, e ácido carbônico. O ácido de carbônico, por ser instável, transforma-se em gás carbônico, CO2 e água. Tá? Então veja bem, vamos mostrar a reação química como ocorre aqui. O bicarbonato de sódio reage com o ácido clorídrico e forma NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e ácido carbônico. Esse ácido carbônico se decompõe em CO2, dióxido de carbono e H2O, por ser um ácido fraco. Tá ok? Então, conclusão. Você tomou o bicarbonato de sódio, né? Contido no sal de frutas. Aí ele reagiu com ácido clorídrico do estômago, formou o sal de cozinha, que não é bom de jeito nenhum, cloreto de sódio, e gás carbônico e água. O gás carbônico é o que faz a gente rotar, tá, pessoal? Então, existe um inconveniente, é a formação do cloreto de sódio, do sal de cozinha, quando você toma esse sal de fruta, tá ok? Evitar isso aí, é muito bom evitar, tá bom? Pessoal, vamos mostrar para vocês, observação, numa reação química são as moléculas que se transformam. Os átomos continuam intactos, apenas se reagrupam para formar nova substância, né? Segundo a lei de Lavoisier, a transformação das moléculas, mas os átomos continuam. Não pode perder átomo, né, pessoal? Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E quem se transforma são as moléculas. Então vamos mostrar para vocês, simbolicamente, como ocorre a reação química do bicarbonato de sódio com o ácido clorídrico do estômago. Aqui, pessoal, eu tenho o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de Na, que é sódio, tá? Esse é um composto iônico. Ele vai reagir com o ácido clorídrico. O que vai acontecer? Vai haver uma quebra dessa ligação iônica, o sódio vai sair fora, vai haver essa quebra. Nós vamos ter o cátion, que é o sódio, e o ânion, que é o bicarbonato. Então, vai separar isso aqui. Por outro lado, o ácido clorídrico, como é uma molécula, vai haver a quebra da ligação covalente. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma permuta que esse hidrogênio vai sair daqui do ácido clorídrico e vai formar a ligação covalente lá com o ânion bicarbonato. E o sódio, que ele é positivo, vem de encontro ao cloro, a uma
uma reação química de permutação, tá ok, pessoal? Houve aqui, conforme falei para vocês, houve a quebra da ligação covalente, aliás, houve a quebra da ligação iônica e houve a quebra da ligação covalente, tá? O hidrogênio vai se unir e formar a ligação covalente no bicarbonato e o sódio, por sua vez, vem se juntar com o cloro para formar o cloreto de sódio. Conforme vocês podem perceber aqui, o hidrogênio já está prestes a formar a ligação covalente lá. E o cloro e o sódio vão se juntar aqui para formar o cloreto de sódio. Ok? Finalmente, o ácido carbônico e o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Tá ok? Finalmente, como o ácido carbônico ele é instável, formou dióxido de carbono e água. Esse dióxido de carbono é o gás que faz a gente rotar, e aqui o sal de cozinha. Volto a repetir, pessoal, o problema é o sal de cozinha que se forma quando você toma bicarbonato de sódio. Tá ok? Representação de uma reação química. Pessoal, uma reação química é representada por meio de fórmulas das substâncias químicas, separadas ou não por sinais mais, e uma seta que separa os dois membros da reação. As substâncias que ficam antes da seta são denominadas reagentes, e as que ficam após a seta são denominadas de produto, ok? Então, vamos resolver o exercício número 1, que diz o seguinte: na reação química de neutralização do ácido clorídrico, que é o HCl, com soda cáustica, que é NaOH, hidróxido de sódio, quais são os reagentes e quais são os produtos da reação? A reação química é essa daqui: HCl mais NaOH dá NaCl mais H2O. Esta ligação aqui, HCl, é substância covalente, isso é uma substância molecular, vai quebrar essa ligação covalente, o NaOH vai quebrar esse íon, aí o OH sai daqui, se junta com o H, forma água, e o Cl se junta com o Na e forma NaCl. Esta é uma reação química de neutralização. Você neutraliza um ácido colocando uma base, que é o NaOH, ou você neutraliza a base NaOH com ácido. Pessoal, o interessante é que o ácido clorídrico, que é o ácido muriático, muito forte, e a soda cáustica, se você juntar os dois em proporções corretas, que nós vamos aprender depois, vai formar sal de cozinha e água. Você tem dois venenos formando dois alimentos. Esse é o milagre da química, tá? A química tem dessas coisas. Transforma veneno em alimento e transforma alimento em veneno, tá ok? Os reagentes, quais são os reagentes? HCl e NaOH. Quais são os produtos? NaCl e H2O. Reagentes HCl e NaOH, produtos NaCl e H2O. Vamos mostrar isso na prática. Aqui você tem o NaOH reagindo com HCl, que é o ácido clorídrico, tá, pessoal? Então você tem o NaOH, que é a base, reagindo com o ácido clorídrico. O que vai acontecer? Vai haver a quebra dessa ligação covalente aqui e vai haver a quebra do íon lá, tá ok? Houve a quebra do íon, separou do Na do OH, e aqui houve a quebra da ligação covalente, separando o hidrogênio do carbono. Agora vamos reagrupar, tá ok? O hidrogênio que estava no HCl foi de encontro à água, ao OH, para formar a ligação covalente. E o Na, por sua vez, saiu de encontro ao Cl para formar a ligação iônica, que é o cloreto de sódio. E aí, pessoal, concluímos a reação química, reagindo ácido clorídrico com soda cáustica, forma uma molécula de água e uma molécula de cloreto de sódio. Esta é uma reação química de neutralização, tá, pessoal? Então, o segredo da reação química é uma substância se unir a outra e formar outras substâncias totalmente diferentes, tá bom? Um abraço a todos.